Juízes 2, 14 e 15. O destruidor. Quem que fez tanta matança na Bíblia, destruiu o primogênito, destruiu nações, cidades e etc. e tal. Juízes capítulo 2, versos 14 e 15. Pelo que a ira do Altíssimo se acendeu, se levantou contra Israel, ele os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saíam, a mão do Altíssimo era contra eles, para o mal, como o Altíssimo tinha dito, e como lhe tinha jurado, e estavam em grandes aflições. Deste modo, entendemos, vemos, lemos na história que Deus virava e mexia, ele estava oprimindo os hebreus, por devido os hebreus irem após outros deuses ou trair o pacto, o mandamento, os estatutos do Pai amado, do Pai celestial de Deus, e Deus sempre os punia. Assim como nós não entendemos por que a terra, desde o início, anda numa tal miséria, numa tal desgracência, nós não compreendemos o motivo, a causa, né? E também não conseguimos raciocinar. Foi tudo isso porque os seres humanos traíram a amizade de Deus, do nosso querido Pai Celestial. Então, essas coisas do destruidor, que quando eu quis denominar esse título, foi porque os hebreus sempre iam a outras religiões que não era a hebreia, né? Então, Deus considerava como adultério e traição e os puniam. Capítulo 7 de Juízes, versos 22. No subtítulo, Gideão com os 300 homens vence os medianitas. Vamos lá no verso 22. Pois ao tocarem os 300 as trombetas, o Altíssimo tornou, né, a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e fugiram até Bet-sita em direção de Zererá até os limites de Abel-meolá, junto a Tabete, talvez. O que aconteceu? Gideão queria guerrear, e o exército contra ele era grande, e ele, na verdade, fez uns preparos nos versículos anteriores, e todos eles tocou a trombeta, e causou um susto, porque os medianitas, vamos ver se é isso mesmo, né? Os medianitas estavam dormindo e folgados, porque eram muitos, e não esperava que Gideão e os seus soldados iam atacar à noite, porque eles achavam que os números, né, que eles estavam amedrontavam este Gideão. Mas ele usou de estratégia e Deus deu a ele um favoritismo. Foi assim que Deus conseguiu, com esse barulho ensurdecedor, assustar uns aos outros. Na escuridão, meia-noite, assim, ninguém viu nada, ninguém conseguiu entender nada. Um matou ao outro. Por quê? Era tanta gente correndo porque parecia que estavam sendo atacados. Na verdade, eles estavam se matando entre si. E foi onde que Deus assumiu a culpa de que, aqui fala aqui, ó, né? O Senhor tornou a espada um contra o outro. Ou seja, a confusão que Deus mandou fazer, um se matou outro e Deus assumiu a culpa. Por isso que estamos no destruidor. 1 Samuel, capítulo 2, versos 6. O Altíssimo aqui, o eu sou, né? O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer ao Seol e faz subir dali. Quando fala que Deus dá a vida e a tira, e tem umas pessoas que falam, Deus não faz o mal. Poxa, Deus não faz o mal a ponto de vista de cada um de nós,
como que cada um interpreta de sua maneira. O mal em si não existe para Deus, porque ele executa juízo. Quando ele destrói isso, ou destrói aquilo, ou mata aquilo ou outro, na história bíblica, nós não podemos dizer que Deus está fazendo mal. Ele está intentando as pessoas, não. Ele está imputando juízo, ele está executando juízo. Então, Deus, no nosso entendimento, ponto de vista, ele tanto mata quanto ele faz viver. Foi esse versículo que disse: ele tanto faz descer ao céu quanto faz subir de lá. No mesmo tempo que Deus mata, ele também tem o poder de ressuscitar. Você está entendendo? Entendeu direitinho? Nem tudo que se passou, nem tudo que morreu está perdido na memória de Deus. Tem pessoas que aconteceu desde o princípio que morreu, que Deus ainda tem em mente para o ressuscitar no juízo final. Tá ok? E muitos já estão ressuscitados num outro planeta, no paraíso. Já li sobre isso no TikTok, mas não tem mais o TikTok. Capítulo 15, versos 3. Aí entra os crentes Nutella. Os seres humanos Nutella. Vamos dizer assim, Nutella até que é gostoso, né? Os seres humanos frágeis, né? Capítulo 15, versos 3 de 1 Samuel. Vai, pois, agora, e fere a Ameleque, e destrói totalmente com tudo o que tiver. Não poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, era uma raça de pessoas que Deus tinha já cansado deles. Deus já tinha cansado daquela gente. Ele falou assim: vai e mata todo mundo, até a criança de peito. Ai, que Deus ruim, ai, que Deus mau. Ai, Deus não faz isso. Nossa, que é por isso que Deus deixou essas passagens para que nós tentamos entender o porquê. Não entende-se o porquê de uma criança ser assassinada num evento de guerra, mas é se eliminando raças. A raça que Deus já não tinha mais, não via como mais assim um jeito de consertar aquela raça. E é como você fala, raça de gente que deveria morrer no ninho. É assim que Deus fez com muitas nações que foram extintas, até mesmo sem explicações no mundo atual. Ok? Boa noite.